E quem vai trazer as informações da indicação de Gabriel Galípolo pra gente é Marília Ribeiro, que já está pronta lá em Brasília. Conta aí, Marília, saiu há pouco essa decisão do presidente da República, algo que já era esperado e sondado também pelo mercado, né? Oi, Evandro, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. O favoritismo foi confirmado na tarde desta quarta-feira. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como para a presidência do Banco Central, essa indicação que deve passar aqui pelo Senado, do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Nessa indicação, Gabriel Galípolo se diz muito feliz que recebeu esse anúncio com o seu trabalho, que tudo foi indicado. Só que agora, Evandro, essa bola está aqui com o Senado, Porque ontem nós trouxemos que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, disse que para poder sabatinar era necessário ter uma indicação. E hoje nós tivemos essa indicação de Gabriel Galípolo com a bola aqui no Senado. A gente aguarda, para ver o que vai acontecer, se de fato essa sabatina vai acontecer nos próximos dias. Porque a intenção do governo é que ela aconteça antes da próxima reunião do Copom, que está marcada para os dias 17 e 18 de setembro. Mas acontece que o presidente da comissão, por onde essa sabatina acontece, já disse que a chance dela acontecer na próxima semana é zero. Aí quem entrou em campo para poder falar e argumentar foi o líder do governo aqui no Senado Federal, Jacques Wagner, que já está se articulando para que aconteça mais uma semana de esforço concentrado. No calendário dos parlamentares, a semana de esforço concentrado, ela está marcada apenas para a próxima semana. Só que a intenção de Jacques Wagner é que aconteça também entre os dias 9 e 13 de setembro, para poder fazer essa sabatina com o indicado, Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central. Agora, se isso vai acontecer de fato, a gente precisa observar. Às vezes, Evandro, eu estou dando uma olhadinha aqui para trás, porque a expectativa agora é para a chegada do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para que ele possa dar um posicionamento para a gente, Se de fato ele vai pautar, se ele já conversou com o ministro Fernando Haddad sobre essa indicação, como é que vai ficar essa sabatina aqui no Senado Federal. Roberto Campos Neto fica no cargo até dezembro deste ano e caso Gabriel Galípolo seja o nome aprovado, ele assume em 2025. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Bom trabalho para você. Conversamos mais ao longo desse 3 em 1. Paulistano de 42 anos, conhecido do mercado financeiro, atuou também, ao lado do presidente da República durante a campanha eleitoral. É conhecido pelo presidente, chamado por ele como um menino de ouro, alguém que tem também bastante didática na maneira de lidar com as autoridades para explicar os temas que são muito robustos e complicados. Zé Maria Trindade já está conosco também, seja muito bem-vindo. Como é que você vê essa indicação de Galípolo finalmente? Pois surpreendeu zero no Congresso Nacional. Muito boa tarde a todos. Todos já sabiam desta indicação e havia ali uma surpresa, foi sobre o alinhamento do Galípolo nos últimos meses, com toda a diretoria do Banco Central, inclusive com Roberto Campos Neto. Chegou a ser presidente interino do Banco Central com a viagem em férias de Campos Neto e ele vinha se colocando ali até contra orientações e críticas do próprio presidente Lula. Ele votou pela manutenção da taxa de juros e com tendência, inclusive, a possibilidade de adotar o aumento da taxa de juros, que é o calcanhar de Aquiles e a crítica do governo todo, que não é só do presidente Lula, a esta política do Banco Central. Olha, o Banco Central ganhou, através de lei aprovada no Congresso Nacional, não a independência total, mas uma possibilidade de fazer uma gestão técnica, que é exatamente esta possibilidade de gerir a moeda, política cambial, política de juros, E esta autonomia dá ao presidente do Banco Central com mandato fixo, a possibilidade de passar 2 governos, porque o mandato de 4 anos não coincide com o mandato de presidente da República. Eu conversei com o líder do governo, disse que não há dúvida sobre a aprovação dele no Congresso. Já foi aprovado na sabatina para a diretoria, conhece o Banco Central agora como ninguém, sabe das expectativas e sabe falar, já tem experiência de passar por uma sabatina. Sabatina não tem tanta pressa assim, Houve uma indicação com bastante tempo, até dezembro. Então,
é esta a história e não surpreendeu muito, não. Alan Gani, Gabriel Galípolo transita bem, né, pelo meio político, tem boa articulação. Como é que o mercado recebeu essa indicação e como você avalia também, já que você é um economista? Olha, Evandro, há um ano atrás, essa indicação causaria bastante dúvidas no mercado financeiro. O mercado financeiro estava muito apreensivo. Isso porque, se ele seguisse as orientações do atual presidente da República, seria muito prejudicial. Quais orientações seriam essas? Mesmo com um processo inflacionário, a inflação subindo, as expectativas piorando, reduzir a taxa de juros para induzir um crescimento econômico. Acontece que, de um tempo para cá, de alguns meses para cá, como o Zé colocou muito bem, ele vem com alinhamento, né, em relação a toda a diretoria e principalmente a Campos Neto, dando declarações de que a prioridade é o combate inflacionário. E isso levou, em parte, a uma reação positiva do mercado financeiro. A gente viu o Ibovespa subindo nos últimos tempos. É lógico que isso tem muito a ver com o cenário internacional, mas também há uma percepção aqui dentro do Brasil de que o Banco Central continuará com um trabalho técnico com a presidência de Gabriel Galípolo. Eu estou mais para Gabriel Galípolo estilo Campos Neto do que um Gabriel Galípolo cedendo a pressões do presidente da República. O que você está com esse sorrisinho maroto, hein, Gustavo Segré? Estava esperando a refunfunhada do Piperno, mas não apareceu. Não apareceu. O Piperno está mais discreto nesses dias. Tá mais tranquilinho. É que agora vai comer pizza de graça. Vai, tá então feliz. Ele está feliz. Mas quando a gente avalia a repercussão do Campos Neto como presidente e depois a orientação do governo indicada pelo Galípolo, a gente observa que na primeira reunião do Copom, que teve essa redução de 0,25 e teve alguns dos 4 diretores políticos colocados votando a uma redução de 0,5, isso mostrou que o Banco Central tinha uma racha no meio. Eram técnicos ou colocados pelo outro governo e técnicos colocados por esse governo com um viés talvez um pouco mais político, mas todos técnicos. Devemos lembrar que são todas pessoas que conhecem da situação do Banco Central e de política econômica e monetária. Quando, depois dessa reunião, todas as outras reuniões do Copom foram por unanimidade. Sin embargo, as questões, não obstante tudo que foi avaliado, poderia também ter gerado 4 para um lado e 5 para o outro. A dúvida é, quando for confirmado pelo Senado, o presidente do Banco Central estará confirmado por próximos 4 anos e só poderá ser retirado também pelo Senado. O que o próprio presidente Lula pediu algumas vezes com um discurso de tentativa de pressão, mas não porque seja uma efetiva saída ou uma tentativa de retirar o Campos Neto. O Gabriel Galípolo tem um currículo, e é um currículo técnico, e é um currículo bom. Então não sei se ele vai aceitar uma pressão política quando ele esteja confirmado no Banco Central, mas o próximo teste para esse vai ser a próxima reunião do Copom. E vamos ver se aí volta a ter unanimidade. Todo indica que vai ser mantida a taxa de juros ou eventualmente pode aumentar. E aí nós vamos evaluar se essa postura de novo presidente, futuro presidente do Banco Central, muda um pouco a temática do Galípolo. Eu espero que não. Concordo com Alan. É uma questão técnica e não me parece que ninguém faça um suicídio de currículo por uma questão política. Piperno, você acha que isso seria um suicídio de currículo e você vê alguma mudança muito drástica em relação ao que faz hoje Roberto Campos Neto ao passar o bastão para Gabriel Galípolo? Você faz 2 perguntas que merecem 2 respostas bem diferentes. Vai lá. Eu espero que ele seja um presidente que pensa diferente do atual. Em relação ao currículo dele... Por que você espera que ele pense diferente do atual? Explique. Porque eu diria que o atual ele é ultra-ortodoxo e muito alinhado com esse pensamento tradicional dos economistas do Brasil que enxergam, e isso não é porque
eles são pessoas necessariamente do mal, né? Pessoas que querem quebrar o país. Eles cresceram, eles estudaram pensando assim, que você só conserta um país com juros altos, que é normal, por exemplo, taxa do cartão chegar a 440%, cheque especial que hoje está em 8, já foi aí de 12, 13, 14. Então eles acham normal isso, né? Diferente de, aliás, boa parte do mundo. Eu insisto nisso. Vou insistir nisso sempre. Quer dizer, não há justificativa técnica para que o Brasil tenha a primeira, a segunda ou a terceira maior taxa de juros do mundo. Taxa de juros aí, reais. Tamanho do Estado é a justificativa. Não, mas aí tem estados muito maiores que o Brasil. Ixi, nossa, a perder de vista. Mas nas condições do Brasil, não dá para comparar o Estado ao norte-americano com o Brasil. E o Brasil cresce, o Brasil tem muitos dólares, o Brasil tem reservas cambiais invejáveis, né? Enfim, o Brasil tem uma série de fundamentos muito sólidos. Aliás, o governador falava sobre isso segunda-feira aqui. Então, não há, do ponto de vista técnico, essas decisões, elas são bastante contestáveis. Em relação ao currículo dele, veja, é alguém de 42 anos chegando ao presidente do Banco Central, depois de já ter sido, inclusive, presidente de um banco. Ou seja, ele está constituindo um currículo brilhante. É óbvio que ele não vai fazer nada de heterodoxo, né? Porque isso, inclusive, iria contradizer o que ele fez até hoje. Da mesma forma que eu imagino que assim que ele tomar posse, assim que ele esquentar a cadeira, eu não me surpreenderia se ele tomasse uma decisão a lá Henrique Meirelles lá atrás, que quando assumiu no Lula 1, a primeira coisa que fez foi pegar as taxas de juros já estratosféricas em 25% e aumentar para 26,5%, para falar, olha, aqui vai ter ortodoxia, aqui vocês podem ficar tranquilos. Então é possível que dê um recado desse aí para tranquilizar o mercado. Agora, veja, nos últimos tempos, para mim, está muito claro que internamente eles fizeram um ajuste para, inclusive, para fazer com que a comunicação fosse mais homogênea. O Banco Central do Brasil, ele, em 3 reuniões consecutivas, ele tomou 3 decisões diferentes. Corte de 50, corte de 25 e manter o que já estava lá. Então é claro que houve turbulência lá e é claro que no 5-4 e na última vez que mantiveram 0,50 ocorreram ruídos. Então eu imagino que até o fim do ano eles sigam aí, digamos, em céu de brigadeiro, sem nenhum ruído interno. Que foi, Segre? Mas eu fico perguntando, tomando a frase do Piperno, o que vai falar o presidente Lula se eventualmente o Galípolo, para mostrar essa ortodoxia, levanta a taxa de juros? Porque até aqui a culpa era do Campos Neto. Erradamente, porque nós estamos falando de 8 diretores mais o presidente do Banco Central. Agora o Galípolo, imaginemos, 3 opções. Manter a taxa de juros, eu acho que agora vai ter ou manutenção ou aumento eventual, até ele assumir. Se aumentar a taxa de juros e todo mundo, todos os 8 diretores mais o Campos Neto agora, ou seja, incluindo o Galípolo, decide aumentar a taxa de juros, qual vai ser a crítica do Lula? Qual vai ser a crítica do Lula? Tem que criticar muito, por quê? Inclusive no momento em que o IPCA diminuiu, quer dizer, perfeito, a inflação, enfim, desacelerou, tem que continuar criticando. Ou seja, vai criticar aquele que ele colocou? Vai criticar? Você acha que ele vai criticar aquele que ele colocou? Eu duvido que ele vai criticar. Eu acho que mereceria. É uma grande responsabilidade. Fala, Zé. É uma grande responsabilidade. O presidente Lula e o governo em geral armaram para Galípolo ali uma armadilha forte sobre ele. Está preso a essa responsabilidade, né? Exatamente. Agora, só para complementar, Evandro, o Galípolo, ele tem uma carreira de mercado brilhante, mas ele não é desses figurões da economia, PhD fora, né? Como um Gustavo Franco, nem o Campos Neto era um desses figurões. Tem um mestrado aqui em política econômica. Né? Exatamente, pela PUC São Paulo. Agora, ele não é, né, mesmo o Henrique Meirelles, o Gustavo Franco, o Pastore, os figurões da economia, né? O Delfim Neto era um figurão da economia. Agora, por não ser um figurão da economia, o Banco Central é uma excelente oportunidade para um crescimento ainda maior de carreira. Campos Neto fez, em grande parte, o seu nome na presidência do Banco Central. Não era um figurão e se tornou um figurão. Talvez Galípolo tenha exatamente esse incentivo. Quer acrescentar algo, Piperno, para a gente poder partir? Estou 1000% de acordo com o relator em relação a isso.